Em nome de Jesus, que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um que está assistindo essa aula. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu escolhi aqui, eu estava meditando, e Deus me deu essa palavra aqui para meditar sobre o que aconteceu no Egito, na época em que José estava lá no Egito, né? A crise que teve lá no Egito. Como nós estamos passando por uma crise em todo o mundo e no Brasil, Deus queria me fazer entender algumas coisas sobre esse tempo. E me deu aqui Gênesis, que vocês podem depois meditar. Aí Gênesis do 40 ao 45. Só que eu resumi, né? Eu dei uma resumida aqui para vocês. E depois você pode estudar com paciência em casa, né? Sobre o que Deus fala por intermédio desse acontecimento, né? Que houve lá no Egito. Então, irmãos, para começar, crise, o significado da palavra crise, na raiz primitiva no hebraico, significa quebrar, né? Crise significa quebrar, significa despedaçar, derrubar, esmagar, despedaçar, abrir madres, né? Não é uma coisa assim, né? O significado não é. Mas, por outro lado, crise também significa atos de Deus contra o orgulho obstinado, né, para a salvação. E libertar, salvação e libertar. E rompimento de um jugo. Ao mesmo tempo que Deus, que a crise quebra por um lado, esmaga pelo lado, ela poderá também estar quebrando orgulho por outro e libertando pessoas de algum procedimento que está fazendo mal à própria pessoa. Amém? Então, como é que começa o rompimento de julgos, né? Como é que começa a crise lá no Egito? Os irmãos conhecem a história de José, né? Sabe que a história também dessa crise. Sabe que Faraó, ele teve um sonho, né? Ele teve um sonho, ele estava em pé junto ao rio Nilo e ele viu sair do rio Nilo 7 vacas gordas, né? Belas e gordas. E ao mesmo tempo ele via sair 7 vacas feias e magras. E ele teve também um segundo sonho que foi, ele viu 7 espigas de trigo graúdas e boas e 7 espigas mirradas e ressequidas. E no caso do sonho das vacas, ele via as vacas gordas comer as vacas magras, né? E as espigas mirradas e ressequidas, elas engoliam as espigas graúdas e boas. E ele se perturbou com esse sonho, que era Deus falando com ele, mas ele não entendeu. E buscou nos sábios, nos magos lá, que eram os assessores dele na época, digamos assim, saber o discernimento desse sonho, a interpretação. Mas nenhum deles pôde discernir o sonho. E aí foi que o copeiro lembrou se lembrou de José, né? Se lembrou que quando ele estava na prisão, ele mais o padeiro tinham tido sonho e José tinha dado o discernimento daquele sonho, que veio a se cumprir. Então, o copeiro, 2 anos depois de ter saído da prisão, lembrou de José e disse a Faraó que prontamente mandou que José fosse trazido lá do calabouço, né, para conversar com ele. E ele pediu
né, que ele desse o discernimento do sonho. Contou o sonho para José, eu estou resumindo, para que José desse o discernimento do sonho. E você viu que José ali, que era ungido por Deus, um homem de Deus, ele discerniu que aquele sonho significava que viria 7 anos de fartura e depois viria 7 anos de fome, seguido de 7 anos de fome, né, sobre o Egito. E logo que José deu o discernimento do sonho, ele deu também a solução, né, para aquela crise que vir ali naquele lugar. Ele disse que Faraó sugeriu para Faraó que ele escolhesse um homem, né, sábio, que administrasse, né, as colheitas naquele tempo, e sugeriu que fosse estocado nos 7 anos, fizesse estoque dos 7 anos de fartura, estoque de alimento, fizesse armazém, que fosse armazenado, para que no tempo da fome, dos 7 anos de fome, a terra não fosse assolada, né? E aqui a gente já aprende uma coisa, meus amados irmãos, que a solução daquele problema, tanto o discernimento daquele problema, como a solução vinda para aquele problema, veio por intermédio de Deus para um homem de Deus, né? Através de um homem de Deus que era José. Um homem que tinha relacionamento com Deus. Faraó teve o sonho, mas quem discerniu o sonho foi José, o homem de Deus. E quem foi por intermédio de José também que foi dado a solução para aquela crise. Estamos nós aqui hoje diante de uma crise em que muitos de nós fomos pegos assim de surpresa. Embora a gente sabe que a Bíblia fala dos sinais da volta de Jesus Cristo e que entre esses sinais está doenças, né, epidemia, fome. A gente foi pego de uma certa forma de surpresa, ninguém estava esperando, nem autoridade e nem irmãos, né, não estava esperando. Todo mundo se assustou, né? Mas a gente vai aprender aqui hoje, ao contrário de lá, que foram avisados da crise e veio também uma resolução para aquela crise, né? De imediato, com antecedência, eles tinham 7 anos para se preparar, estocar alimentos, para quando viesse a crise, ele estar, de uma certa forma, protegido, para não morrer de fome. Então, por intermédio aqui dessa crise no Egito, a gente pode aprender muitas coisas, meus amados irmãos. A gente vai aprender que a gente tem que clamar. Eles clamaram aqui ao rei. A gente vai aprender que a gente tem que proteger. A gente vai aprender que tem que ter cuidado com a questão da segurança. A gente vai aprender que a gente tem que reconhecer erros, né? Reconhecer erros diante de Deus, nossos erros diante de Deus. A gente vai aprender que esse é um tempo de